Olá, pessoal, tudo bem? Vamos fazer a correção da nossa avaliação que vocês tinham disponível no blog através de um link onde vocês tinham que clicar e esse link reportava vocês para um questionário, né, um formulário que eu imprimi e ele está aqui presente, certo? Então, vocês podem observar que nesse formulário era obrigatório, né? Quando aparece esse asterisco é porque é obrigatório. Então, obrigatório preenchimento do e-mail, o nome completo de vocês e a turma, certo? E aqui, do ladinho, vocês verificam a pontuação dessa questão, né? Essa questão, então, valia 10 pontos. E ela diz o seguinte: analise afirmativas abaixo e assinale a opção incorreta sobre o conceito de ecologia. Então, para vocês dizerem o que está errado quando a gente se refere à ecologia. Ela é uma ciência que estuda os seres vivos de um ambiente como o Pantanal. Sim, na verdade, ela é, né? Ela estuda o Pantanal. Ela é uma ciência que estuda os seres vivos e suas relações com o ambiente, com certeza, né? Ela é uma ciência que estuda os seres vivos e não vivos e suas relações com o ambiente, e essa ainda está a mais correta de todas. É uma ciência que se preocupa em estudar os impactos ambientais sobre a sociedade, também é a função da ecologia fazer isso. E não é considerada uma ciência, pois não tem bases científicas. Logicamente, essa questão é a questão errada, né? Justamente porque ela tem base científica, né? Se você vai fazer um relatório de impacto ambiental de queimadas, você vai ter um relatório do INPE, por exemplo, né? Então, ela tem base científica sim, e ela é uma ciência, ok? Então, nós vamos ter a primeira questão aqui respondida. Vamos para a segunda questão. Aqui nós tínhamos uma figura. Essa figura é um camaleão, né? E diz o seguinte: também vocês podem observar aqui que a pontuação dela é 10, né? Para que este animal possa sobreviver em determinado ambiente, é necessário a camuflagem. O que é a camuflagem? É se esconder dos predadores, né? Por que é importante, neste caso, para o camaleão se esconder do predador? Desta forma, ele pode se alimentar, sobreviver, né? Se reproduzir e deixar descendentes. E desta forma, ele continua com a sobrevivência, né? Com a continuação da sua espécie. Como é que nós chamamos este conceito dele se camuflar com as características que ele tem no ambiente? Isso é chamado de adaptação. Quando o indivíduo tem certas características e ele se adapta àquele ambiente para poder sobreviver, nós chamamos isso de adaptação. Próxima questão. Então, aqui nós vamos ter uma cadeia alimentar, certo? Essa cadeia alimentar, essa questão também vale 10 pontos, está aqui em cima, né? Nós vamos ter uma garça, o peixe maior, as plantas de fundo, o lambari e o caramujo. Insisti com vocês várias vezes na videoaula. Quando a gente analisa uma cadeia alimentar, nós temos que observar sempre a seta, tá? Então, a seta não quer dizer quem come quem. Ela está querendo dizer que a energia desse peixe maior passa para a garça, que do lambari passa para o peixe maior, que da planta de fundo passa para o caramujo, do caramujo passa para o lambari. É uma transferência de energia, isso que é a cadeia alimentar. Então, ele pede para a gente assinalar a alternativa correta. A garça é o produtor para estar no início da cadeia alimentar. Ela está no início da figura, mas ela não é o início da cadeia alimentar, então está errado. O caramujo é o consumidor primário. As plantas são os produtores, o caramujo é o consumidor primário. Vamos colocar aqui. Vamos pegar uma outra canetinha, que daí fica melhor. Esse daqui vai ser o nosso produtor. Ui, essa caneta também não tá funcionando. Vamos pegar outra. Essa nossa plantinha vai ser o produtor. O caramujo, que vai ser o primeiro a se alimentar, vai ser o consumidor primário. O lambari, o consumidor secundário. O peixe maior, o consumidor terciário. E a garça vai ser o consumidor quaternário, ou primeira, segunda, terceira e quarta ordem. O caramujo é o consumidor primário, pois está se alimentando de plantas do fundo, que são os produtores. Pronto, já achamos a resposta, mas vamos analisar as outras, então.
O lambari é o consumidor secundário. Cadê o lambari? É o consumidor secundário, pois ele se alimenta do peixe maior, que é o consumidor primário. Não, toda errada, né? As plantas de fundo são decompositores, pois estão no fim da cadeia alimentar, estão no fim da figura. As setas demonstram a transferência de energia ao longo da cadeia alimentar. Desta forma, a energia da garça passa para o peixe maior. Está errado também, certo? Então, a questão correta é a do caramujo. Aqui, nós já vemos uma quantidade de setas bem maiores, uma distribuição de energia muito maior. Essa questão também vale 10 pontos, a gente precisa assinalar correta e vamos iniciar da seguinte forma. As plantinhas aqui, que são os tomates, vão ser os produtores. Esse gafanhoto que se alimenta, então a energia sendo transferida do tomate para o gafanhoto, vai ser o consumidor primário. Esse besouro também está se alimentando, então ele também vai ser consumidor primário. O passarinho está se alimentando aqui do tomatinho, então ele também é um consumidor primário, mas ele se alimenta do gafanhoto, então ele é também consumidor secundário. E se alimenta também aqui do besourinho, então ele tem 2 papéis, certo? O nosso sapinho é um consumidor secundário, e a energia dele indo para a serpente é um consumidor terciário. Como ela está se alimentando do passarinho, ela ao mesmo tempo vai ser consumidor secundário e vai ser também consumidor terciário, aqui de novo, porque ela se alimentou do passarinho que era secundário, passa a ser terciário. Esse passarinho está servindo de alimento para esta águia, então ele vai ser, como aqui é consumidor primário e secundário, aqui ele vai ser um consumidor secundário, um consumidor terciário, e porque ele está se alimentando da serpente aqui também, ele vai ser um consumidor quaternário. Ok? Então, nós temos lá que marcar a nossa alternativa correta. O sapo é o consumidor primário, pois se alimenta do gafanhoto, que é o produtor. O gafanhoto não é o produtor. A serpente ocupa 2 níveis tróficos, pois faz papel de consumidor terciário e secundário. Achamos a nossa questão. Vamos ver as outras. O pássaro faz papel de decompositor, nenhum dos dois, né? Então, errado. Os tomates são produtores, pois estão no início desta teia alimentar, enquanto o gavião é o decompositor, pois está no final, errada. Então, aqui nós temos a nossa questão resolvida também. Vamos para a próxima. Não quero deixar muito longo este áudio, né? Vídeo. Quando pensamos em natureza, pensamos em cuidado, já que este recurso vem sendo ameaçado constantemente. As ações humanas são tomadas para preservar e, ao mesmo tempo, conservar a natureza. Então, aqui nós temos 2 conceitos importantes: preservação e conservação. Vocês tinham uma questão no caderno para completar sobre isso, né? Sobre esses conceitos, assinale a alternativa correta. A conservação da natureza é a proteção com uso racional, depende da interferência humana para seu cuidado. Bingo! Quando eu falo em conservação, eu estou conservando. Isso significa que eu preciso da interferência. O homem é aquele que, através do seu uso racional, vai conseguir conservar através de recursos específicos para isso. A preservação da natureza, a proteção com uso racional, permite a interferência humana para o seu cuidado. Não, quando eu estou preservando, eu estou deixando ela intacta. Eu não tiro nada, eu não altero nada, eu não manipulo nada. O homem não tem acesso, tá? Então tá errada. Tanto a preservação quanto a conservação somente acontecem quando há interferência humana. Não, né? A gente já viu, então, que a preservação não tem ação humana. E a conservação é mais importante do que a preservação? Também não, porque as duas agem juntas, né? Na proteção do meio ambiente. Questão 9, que também vale 10 pontos, tem um mapa com a distribuição dos biomas brasileiros. E aqui, a questão está sendo bem clara, ó. Marque todas que se aplicam, porque pode ter mais de uma verdadeira aqui. A Amazônia é o bioma com maior reserva de biodiversidade do mundo e ela é exclusivamente brasileira. Errado, ela não é exclusivamente brasileira, ela é encontrada em outros países também, esses que fazem divisa neste lado de cá do Brasil. O cerrado é o segundo bioma da América do Sul. A sua vegetação é característica por galhos retorcidos e de casca grossa, certo? Né? Isso a gente frisou muito. Esses galhos retorcidos, essa casca grossa que é chamada de cortiça, é bem característica de cerrado, que é muito quente.
A vida dos seres que vivem no Pantanal sofrem a influência direta das águas com períodos de inundações e seca. Essa também está correta, né? O Pantanal é um divisor de águas, né? É muito chato, é muita planície, então quando chove inunda tudo. Então, período de chuvas vai ter inundações. E quando não chove, esses pequenos brejos, né? Eles secam e viram, então, o período da seca. São 2 períodos do ano, seca e inundação. A Mata Atlântica é rica em biodiversidade, né? Sim, ela é. Apresenta árvores bem altas, como exemplo o ipê roxo, pau-brasil. Certo, também vocês tinham uma tabelinha para completar no caderno com isso, né? O pampa, também chamado de campos sulinos, é formado por gramíneas, né, que é a grama, e o ratão do banhado é um animal presente em seu ecossistema. Sim, também está correta, o pampa é onde nós moramos, né, a nossa região. Próxima questão que vale 10 pontos. Na flora predominam os cactos, o xique-xique e arbustos com folhas modificadas em espinhos. Olha só, falou em espinho, falou em cactos, nós já temos a questão pronta aqui, é a caatinga. Aí o resto, né, é quente, tem ventos fortes, tem o gambá, a serpente e o veado, nós estamos falando da caatinga. Presente na videoaula, presente nas questões que vocês completaram. Próxima questão, valendo 10 pontos, as 2 últimas, né? Não, tem mais uma ainda. Os principais biomas brasileiros. Então, aqui é só uma alternativa para vocês assinalarem todos os biomas brasileiros. A Amazônia, o Cerrado, a Mata Atlântica, os Pampas, que é os Campos Sulinos, Caatinga e Pantanal. Todos os anos, a região perde milhares de quilômetros quadrados pelo corte de árvores e queimada. A gente ouve falar muito na televisão sobre queimadas na Amazônia. Eu nem precisaria ler o resto dessa questão, né? Mas falou em queimada, falou em desmatamento, né? Chama a importância aqui, porque é um bioma que tem alterações climáticas significativas se for devastado, tá muito na mídia, né? Então, cuidado, nós temos aí a Amazônia. E a última questão, agora sim, né, que vale também 10 pontos. Temos uma foto, essa foto aqui é da Caatinga, e é a questão que nós temos que assinalar. Compreende a região costeira do Brasil e atualmente resta menos de 10% da sua mata nativa. Isso é relativo à Mata Atlântica. É considerada uma savana brasileira e compreende uma área de elevado potencial aquífero. Não. Compreende a área em que se encontra a maior floresta tropical do mundo? Também não. E ocupa boa parte da região nordeste do Brasil, que é um bioma exclusivamente brasileiro. Bingo! Esse aqui, sim, é o exclusivamente brasileiro. Pessoal, essa é a nossa correção, certo? Se alguém ficou com dúvida, pode entrar lá no Google Drive de novo, tem a pontuação de vocês, certo? Um abraço, se cuidem, eu espero que vocês estejam todos bem.